Bom dia, quinto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E a gente está aqui hoje para mais uma aula de informática. A aula de hoje é uma continuação da aula passada, na qual a gente começou a falar sobre algumas funcionalidades da nossa guia Inserir do PowerPoint. A gente viu nas aulas anteriores como formatar o texto e na aula passada a gente começou a saber como a gente pode fazer para utilizar os diferentes recursos que o PowerPoint oferece, como imagem, fotos, letras diferenciadas, formas, gráficos, vídeos, áudios, tudo isso o PowerPoint permite que a gente utilize para deixar o nosso texto mais interessante, mais atrativo, mais interativo, porque essa é a proposta do programa, certo? Então a gente vai dar uma revisada no que a gente viu na aula passada e hoje a gente vai prosseguir. Vou reler o que está escrito na nossa folhinha porque é bastante importante. Então a gente estava olhando para a guia Inserir, que é na guia que a gente utiliza para inserir os diversos recursos. A guia Inserir possibilita ao usuário utilizar as diversas possibilidades de elementos textuais e não textuais, ou seja, aqueles elementos que são textos e aqueles que não são textos, como, por exemplo, imagem, tabela, clipart, forma, gráfico e etc. A gente viu que a nossa barra de formatação ela é toda divididinha em pastinhas e cada pastinha dessa é uma divisão que é por categoria. Então, na primeira divisãozinha, a gente tem um tipo de formatação. Na segunda, outro tipo. Ela é categorizada. E cada divisão dessa a gente chama de guia. Na aula passada, nas aulas anteriores, a gente viu a guia arquivo, que é onde a gente tem toda a formatação básica do texto. E na aula passada a gente começou a falar sobre a guia Inserir, que é onde a gente insere esses recursos para deixar nosso texto mais atraente. A gente falou sobre 5 ícones na aula passada. A gente viu que é possível inserir tabelas para deixar o nosso texto mais organizado, para mostrar listas, números, contas, que a tabela é uma forma virtual, da mesma coisa que a gente fazia com a régua no caderno. Colunas, linhas, para mostrar alguma organização. A gente tem o ícone de inserir imagens, onde a gente insere no texto fotos que já estejam salvas no nosso computador, né? A gente viu que nesse ícone não é possível que a gente procure na internet, ele só bota imagens do nosso computador. A gente viu Clipart, o ícone Clipart, que é uma espécie de álbum de figurinhas que o próprio programa oferece pra gente quando a gente não possui internet ou quando a gente não achou alguma coisa na internet, a gente tem essa opção de procurar uma imagem no Clipart. A gente viu também o ícone Formas, que oferece não só formas geométricas, mas algumas outras formas, como carinhas, nuvens, corações, estrela, raio, tudo para você deixar o seu PowerPoint mais divertido. E o ícone gráfico, que oferece para a gente a opção de inserir um gráfico. O que é um gráfico? É uma forma em desenho de mostrar a diferença numérica de alguma coisa. Então, se eu tenho 10 alunos numa sala, 5 estão com camisa, 5 estão sem camisa, eu tenho como botar isso em 2 barrinhas. 5 vermelho de camisa, 5 azul sem camisa. E o próprio ícone lá do gráfico já mostra mais ou menos o que é um gráfico, dá o exemplo de um gráfico. Hoje a gente vai ver mais 5 ícones. O primeiro deles é a caixa de texto. A caixa de texto, você clica e quando você clica no ícone caixa de texto, ele te dá a opção de inserir um texto em qualquer lugar da tela. Porque quando a gente escolhe o modelinho lá do slide, ele vem com alguns lugares prontos para você colocar o seu texto. Quando você clica no ícone caixa de texto, você consegue inserir novos textos. Vou dar um exemplo. Um minutinho só. Vamos dizer que essa folha aqui
é o meu slide, certo? Vou tentar tirar um pouquinho a iluminação para ver se fica mais fácil de vocês perceberem. Aí no meu slide eu escolhi essa organização aqui. Aqui eu boto o título, aqui eu boto um texto e aqui eu boto uma imagem. Essa é a organização que eu escolhi. Mas aí eu quero colocar um textinho aqui. E nenhum dos modelos de slide que estão prontos possui essa opção. Então eu clico lá no caixa de texto e eu consigo inserir um texto aqui, um texto pequenininho aqui, um texto aqui do lado, um texto aqui embaixo. Então ele possibilita que a gente insira textos em qualquer lugar da tela, certo? Sem precisar voltar lá para escolher outro modelo de slide, ou de repente, se o lugar que você queira colocar o texto não tem nas opções de slide, a gente vai ver também os diferentes modelos de slide na próxima aula, certo? E aí a gente vai para o próximo ícone agora, que é cabeçalho e rodapé. Cabeçalho e rodapé, o que isso quer dizer? Cabeçalho, o que fica em cima, rodapé, o que fica embaixo. Quando a gente clica no ícone cabeçalho e rodapé, ele permite que a gente insira coisas como data, número do slide e alguma anotação. Então, eu posso colocar a data em cima, embaixo, eu posso colocar o número do meu slide, por exemplo, esse é o slide 1, esse é o slide 2, esse é o slide 3, ou alguma anotação. Por exemplo, eu falando aqui com vocês, se isso fosse um slide, podia ter uma foto minha e uma anotação de rodapé aqui, Lorena Moraes, professora de informática. Isso ajuda a dar mais explicações, por exemplo, como se fosse uma legenda, certo? Ou se eu quisesse colocar o nome do colégio embaixo. Por exemplo, se vocês estivessem fazendo uma apresentação sobre mim, botava a minha foto, o colégio e a minha profissão embaixo. Então, são mais opções de formatar o meu slide. Data, número do slide e alguma outra anotação, alguma legendinha que vocês queiram colocar. No Word Art, o terceiro ícone que a gente vai ver hoje é o Word Art. O Word Art são letras personalizadas. Na folhinha de vocês foi repetido. A explicação do caixa de texto foi repetido no Word Art. Mas vocês podem dar um risco e escrever ao lado que o Word Art são letras personalizadas que a gente pode utilizar para fazer títulos, subtítulos, para colocar alguma palavra diferente. Então, o que o Word Art oferece? Letras com efeito, letras coloridas, com sombra, com efeito 3D. Então, são só algumas letras personalizadas, umas letras bonitinhas, diferentes, que geralmente a gente usa para títulos e subtítulos. Pode ter exceções? Pode ter exceções, mas geralmente são títulos e subtítulos. Então, como da folhinha de vocês foi com um errinho de digitação, vocês risquem onde está lá em cima o balão permite com um clique inserir nova caixa de texto. Isso daí tá errado. A explicação certa está lá embaixo, onde está o exemplo, uma caixinha do Word Art, mostrando para vocês os diferentes tipos de letra. O Word Art são letras personalizadas que podem ser utilizadas em títulos e subtítulos. Essa é a explicação certa. A outra, que está lá em cima na barrinha de ferramentas, foi como erro. Vocês podem cortar elas e ficar com a explicação que está lá embaixo da folha, certo? E aí a gente tem mais duas opções de inserir vídeo e inserir áudio. São os dois ícones que estão bem mais para o cantinho, estão um do lado do outro. O que esses ícones querem dizer? Que clicando neles, você pode inserir vídeos e áudios que estejam salvos no computador. Quer dizer que eles não procuram na internet. Mas se você tiver um vídeo no seu computador ou um áudio no seu computador, você consegue inserir no seu slide. Olha que legal, você pode pegar a fala de alguém,
um vídeo que você tenha baixado para ajudar na sua explicação e colocar na sua apresentação eletrônica. Muito interessante, não é mesmo? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Na aula que vem, eu pretendo fazer com vocês uma revisão do que a gente tem visto. E eu espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem. Tchau, tchau!